Explicar o óbvio cansa, mas talvez o que seja óbvio para muitos de nós não seja óbvio para as outras pessoas. Especialmente quando a gente tem um cardápio de ilusões tão diverso, ilusões que são escolhidas e vestidas de verdade. Por que eu digo isso, né? Eu acho que primeiro, porque há uma coisa óbvia acontecendo, pelo menos para algumas pessoas, para muitas pessoas, espero, que é essa situação de pandemia, de Covid, enfim. E muita gente parece que vive como se nada estivesse acontecendo, né? É só você sair na rua, é só você entrar em alguns comércios, né? As pessoas agem como se nada estivesse acontecendo. É aí que entra em cena um mecanismo de defesa que é muito estudado, que faz parte da literatura psicanalítica. E a gente observa nas pessoas, tanto no consultório quanto no dia a dia, que é um mecanismo de defesa de negação. Por isso que se fala tanto hoje em negacionismo. Você nega a existência e a periculosidade de um vírus, você nega a eficácia de uma vacina, você nega a ciência. Só que no âmbito individual do sujeito, a gente também usa esse mecanismo de negação para negar fatos sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossos sentimentos, sobre o que a gente quer, sobre o que aconteceu. Então, negação é um mecanismo que está inerente a todos nós. A gente faz isso. Até o sujeito que está em análise há um tempo, uma pessoa que já conseguiu atingir alguns níveis, não sei se níveis, mas chegou num momento em que de autoconhecimento mais aprofundado, ele também vai usar mecanismos de defesa, a negação. Mas a partir do momento que você tem conhecimento sobre algo e você tem dimensão do que isso significa, acredito que seja mais fácil lidar com esse tipo de mecanismo e não ser engolido por essa negação, né? Porque me parece que para a maioria das pessoas é insuportável a ideia de que existe um vírus que é capaz de matar a gente por um ato idiota. Não basta uma aglomeração. Basta um segundo no momento errado, com a pessoa errada, no lugar errado. Então é uma ameaça muito grande. Então, diante de uma ameaça, o sujeito ele tende a se defender. E a negação é um mecanismo, além de primitivo, muito operante na nossa sociedade e nas nossas relações, porque negar é sempre mais fácil. A partir do momento que eu acredito que algo que me atormenta não existe, eu vou usar de recursos para sobreviver a isso. E uma das formas mais práticas, talvez, seja negar. Então não existe, não me atinge, eu não faço parte disso. Então não existe a possibilidade de eu morrer assim. Imagina, eu sou uma pessoa iluminada, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou especial. Comigo não vai acontecer. E é aí que tá também. Você tentar explicar o óbvio diante de pessoas, situações, ideias que carrega consigo uma arma, um escudo de negação, talvez seja dar murro em ponto de faca. Porque não importa se é óbvio para algumas pessoas, para outras não vai ser. E entra a conveniência da negação, que é para proteger o ego, só que a gente vive em sociedade, né? Então a minha atitude ela vai ter reflexo no outro. E quando se trata dessa situação de pandemia, em que as pessoas precisam se proteger, não só para cuidarem de si, mas para poupar o outro e prevenir de transmitir para o outro um vírus que pode matar, então é uma responsabilidade, eu acho que é um senso coletivo que nos falta muito, porque assim, mesmo que haja todo um discurso negacionista, mesmo que haja toda uma questão política envolvida, ideológica, ainda assim, tudo isso só é favorável disso acontecer, só é favorável que isso aconteça
porque há muito tempo a gente não tem um senso de coletividade. E a gente caminha ao contrário, a gente caminha para um movimento de individualismo, um movimento de egoísmo, de narcisismo de um nível que eu já consideraria patológico, pensando em consequências coletivas e sociais. Então, assim, é difícil exigir que as pessoas tenham consciência de fato da situação, dimensão do fato, e respeite o outro e a si mesmo, se protegendo, né? Básico do básico. Então, fica difícil que a gente exigir que a pessoa tome consciência, cuide de si, cuide do outro, cuide do mundo, quando a gente está caminhando por cada vez mais por uma lógica de individualismo. Então, assim, se as coisas estão como estão, claro que tem a responsabilidade de um governo que tem lutado contra a prevenção do vírus e não tomando medidas que seriam necessárias para prevenir, para cuidar, para tratar. Mas, assim, tudo isso só é possível, a massa, nós, no geral, a gente acaba por permitir isso. Porque existe uma relação de alienação, né? E a gente tem que reconhecer isso. Que existe uma alienação pesada que torna a gente individualista, indiferente ao outro. Então, é uma situação que pede que a gente olhe para essas questões desde que começou tudo isso. Tudo que era já pendente na nossa sociedade, todas as nossas feridas, elas ficaram mais escancaradas. Para algumas pessoas, não para todas. Por isso que o óbvio não é tão óbvio para todo mundo. Existem ilusões poderosíssimas que vão dar respaldo para muita gente. Então, é uma situação que faz a gente pensar na existência, na vida. Porque a vida e a morte, elas estão bem em ênfase dentro dessa situação, né? Porque todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. Só que como se vive com risco de morte, negando o risco de morte, e como se lida na situação de pessoas que estão tendo dimensão da situação, em conviver com um mundo indiferente. Dentro da clínica, dentro do trabalho, eu escuto mais de 50 pessoas por semana e eu posso afirmar, colhendo dados do meu próprio trabalho, mas não só também, é só olhar para a humanidade, para o mundo, ver o jornal, enfim. A pandemia, a situação de ameaça de um vírus, ela traz consequências diversas, inúmeras, afeta as pessoas. Então, voltando à ideia da negação, a pessoa que nega, ela não quer ser afetada, ela não quer sofrer, ela quer continuar num mundo de ilusão em que as coisas não precisam ser pensadas e agir como se nada estivesse acontecendo. Só que, em consequência disso, ela coloca em risco a vida dela e a vida das pessoas ao redor. Então, olha o perigo das ilusões, tanto para o sujeito, tanto para o seu meio familiar, social, quanto para o mundo, né? Para o Brasil, para o planeta, para o universo, né? É isso, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e às vezes eu apareço aqui para falar alguma coisa, tá bom? Bom final de semana e se você assistiu até aqui eu te agradeço.